Olá, meus amigos, bom dia. A seguidora Cássia Camila me perguntou no Instagram do Resenha Forense o seguinte: ontem estava assistindo os vídeos do canal, muito bom e tal. Bom dia, eu estudo para a magistratura federal e desde o ano passado tive acesso a conteúdos que me fizeram perceber que preciso reaprender o direito. Eu passei por isso também. Não se preocupe, Cássia. Desde então, minha dificuldade tem sido conciliar os estudos para concurso e o de verdade, por assim dizer. Ou seja, você tem dificuldade em conciliar os estudos para a vida intelectual, se é que eu posso colocar assim, e os estudos concursais, não é? Como você faz isso? Eu comecei a lista do contra os acadêmicos, né? Eu indiquei aqui recentemente. Estou lendo o Vida Intelectual, que é do Sertilanguet, não é? Será que poderia fazer uma indicação bibliográfica dos livros de direito? Ontem assisti um vídeo seu falando dos clássicos, anotei os que citou. Desde já agradeço a atenção e generosidade. Ok, vamos por partes. Obrigado pela mensagem, Cássia. É o seguinte, em primeiro lugar, para quem quer ter uma vida minimamente intelectual e séria, de fato, esse conflito se impõe por algum tempo, até você passar, não é? E você não pode se dedicar totalmente aos livros, por exemplo, dos livros indicados contra os acadêmicos, porque não dá tempo. Então você tem que conciliar. Precisa abandonar? Eu acho que não. Eu sempre tento ler alguma coisinha. Dá pra ver aqui no canal que eu fiz algumas resenhas. Eu resenhei o Mário Ferreira dos Santos. Eu tento estudar a história da filosofia na medida do possível. Eu estudo monarquia na medida do possível. Eu vou resenhar em breve um livro do Roger Scruton. Então você não precisa abandonar tudo isso. É claro que você precisa reservar um tempo pequeno e adequado para tanto. Quer uma dica? 10 páginas por dia do livro que você gosta. Marcelo é pouco. Mas no final da semana, considerando os dias úteis, né? Até a sexta-feira você leu 50. E não fica com aquela angústia. Ai, meu Deus. Porque angústia por angústia, melhor ler alguma coisinha do que não ler nada, né? E outra, 10 páginas você lê em 30 minutos, se for um livro difícil. Não são esses 30 minutos diários que vão prejudicar a sua caminhada para o concurso. Ponto. Outra coisa, você estuda para magistratura federal, né? Eu estudo para estadual, então tem um pouco de diferença. Mas eu considero o seguinte, Cássia. Eu acho que existem 6 matérias fundamentais. O hexagrama, como eu gosto de colocar. Direito civil, direito processual civil. Direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativo. Essas 6 aí, tanto na magistratura estadual, tanto na magistratura federal, essas 6 são de dominância obrigatória. É claro que você percebe, por exemplo, na magistratura estadual, uma tendência mais forte, mais abrangente em direito civil e direito penal, e na magistratura federal, uma coisa mais apegada a constitucional e administrativo. Mas nas duas, você tem que dominar as 6. E quando eu falo dominar as 6, é dominar as 6, assim, mesmo, sabe? Tipo, lendo 2 autores por matéria. Eu acredito nisso. Muita gente fala, concurso público não precisa ler doutrina. Eu discordo. As pessoas que eu conheço que estão tendo êxito, leram doutrina. Ainda bem que essa parte eu não pulei na graduação. Então hoje eu me dou ao luxo de poder ler uma coisa mais resumida. Mas porque lá atrás eu fiz uma base. Lembra que eu falei de faculdade bem feita? É por aí. E você pediu indicação bibliográfica, né? É muito pessoal, eu acho que não existe autor perfeito para... Sabe, não existe aquele livro que vai te caminhar, que, se você ler esse livro, você vai atingir êxito. Eu vou indicar aqui um livro, ou melhor, 2 autores para cada matéria, ok? Autores que eu gosto, uns mais concursais, outros mais acadêmicos, mas, na boa, é estudo, vale, entra, certo? Não cai nesse mito de que esse aqui não serve para concurso. Balela, serve sim. É claro que você tem que tomar cuidado com a atualização, mas aí, com o tempo, você fica esperto em muita coisa, tá? Eu vou dar exemplos até daqui a pouco. Então vamos lá, direito constitucional. Olha, um mais para concurso é o Pedro Lenza. Marcelo, esquematizado? Galera,
O livro, se você tirar o título esquematizado e ler a obra, ao fim para o qual ela se propõe, é uma obra excelente. O Pedro Lenz é muito horizontal, não te esconde nada, é honesto e é um livro atualizadíssimo. Eu recomendo. Não para fazer uma digressão intelectual. Tem muita coisa lá dentro que eu discordo, mas não é culpa dele, entendeu? Ele tem que resumir o mainstream da coisa. Tem um texto meu no academia.edu, um ensaio que eu estou construindo, que diz como a Constituição sufoca nossas vidas. E tem muita coisa do Pedro Lenz que eu acho um absurdo. Não do Pedro Lenz, entendem? Mas é como se ele relatasse o que a doutrina costuma dizer por aí. É isso. E não adianta, esse tipo de material é útil, é um compêndio, certo? Vale a pena. Além de ser muito didático e uma pessoa muito boa, pelo que eu tenho visto, o Pedro Lenz é uma pessoa muito boa, muito gentil, muito simpática, é injustamente criticado, na minha opinião. Tem coisa que eu discordo? Tem, mas tem coisa que eu concordo, entendeu? Eu não demonizo de antemão o autor. Primeiro eu vou ler, depois eu critico, entendeu? Começou um bafafá uma vez num local de trabalho, Ludwig von Mises é bom ou não? Eu fui lá e li o Mises, pronto, ninguém leu, entendeu? Aí tem o palpiteiro e tem o cara que leu. Não seja o palpiteiro, tá? Tá, eu citei o Pedro Lenz, Inconstitucional. O segundo autor que eu citaria inconstitucional é um professor da rede Damásio. O nome dele é ali, ó, Flávio Martins Nunes Alves Júnior. Tá na RT, o livro dele é muito bacana. Esses dois aí, ó, tá de ótimo tamanho. Os dois livros são bons. O Flávio Martins é aquele professor assim apaixonado por direito constitucional, o cara gosta do que faz, é um excelente professor. Mais uma vez, tem coisa dentro do livro dele que eu não concordo, mas é um bom autor. Vale a pena ler o Flávio Martins. Marcelo, tem que ler os dois? Se você tiver tempo, vale a pena ler os dois. Se você não tiver tempo, leia um ou outro, já está de bom tamanho. Administrativo. Eu recomendaria aqui um mais vendido e outro menos vendido. Vamos colocar assim, pelo menos num palpite. O mais vendido seria o Carvalho Filho, né? José Antônio dos Santos Carvalho Filho, o Carvalhinho, como costumam colocar. Esse é disparado, muito vendido. O segundo que eu recomendaria, pouco citado por aí, é do Ricardo Alexandre com o João de Deus. O Ricardo Alexandre é muito famoso, né? Ele tem um manual de tributário. Então, esses dois livros de administrativo eu acho que estão de bom tamanho. Marcelo, eu quero ler de Pietro. Ok, leia, mas leia, entendeu? Leia de capa a capa, essa é a ideia. Falei de constitucional, falei de administrativo. Vamos para direito civil. Eu gosto, e não importa o que você pensa, eu gosto da coleção do Carlos Alberto Gonçalves e eu gosto também da coleção da Maria Helena Diniz. Para mim, os dois são competentes. A Maria Helena Diniz é uma excelente autora, ela sabe compendiar as coisas, ela domina questões de direito romanístico. O Carlos Alberto Gonçalves tem o mérito de ser um pouco mais didático, na minha opinião, mas os dois, ó, chuchu beleza, estão de bom tamanho. Tem os volumes únicos por aí, ok, leia, sabe? Não vai te matar ler ou não ler alguma coisa. O problema é não ler, tá? Quando eu falo não ler alguma coisa, que não tem problema, em detrimento de ler algo e não ler outra coisa, não há problema, desde que você leia algo, ok? Direito processual civil, olha, vou para a parte do concurso, tá? Eu gosto muito dos... hoje são 3 volumes, do Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel Mitidiero. Sou um pouco suspeito para falar, porque na graduação eu acho que eu só li esses caras. E depois eu acabei mudando, assim, digamos assim, de ideologia processual. E não vai cair o que eu penso sobre processo no concurso. Então, esses 3 aí estão de ótimo tamanho. Tem também, aí tem os volumes únicos, né? Você tem a opção do Daniel Amorim Assumpção Neves, excelente autor, um cara muito bacana, por sinal. E tem também um autor muito criticado entre os processualistas, mas na boa, ele é muito didático. O nome dele é Eupídio Donizete. Não é o suprassumo do direito processual civil, o livro dele. Não que ele não seja bom processualista, tá? É bom deixar claro as coisas aqui. É um grande profissional. Não estou falando de um profissional bom e competente. Mas o livro dele não é o mais aprofundado. Mas ele é muito bem escrito, muito bem construído. E ajudou muita gente na época da minha graduação, tá? Acho que vale a pena investir no Eupídio Donizete, tanto que eu recomendo, tá? Processo penal, falei de civil, processo civil. Processo penal agora. 2 autores, vai. Norberto Avena, um bom autor, completo. E eu
Olha, eu não vou citar o Renato Brasileiro e vou citar o Guilherme Madeira Desenho, tá? Então, Guilherme Madeira Desenho e Norberto Avena. Por que eu não vou citar o Renato Brasileiro? De antemão eu tenho que avisar, excelente professor. Eu diria que foi o melhor professor que eu já vi dando aula na minha trajetória. Um cara fantástico, mas eu acho que na obra ele carregou um pouco, ficou pesado. O volume único dele é gigantesco e sempre que sai uma atualização de jurisprudência, edição após edição, a gente percebe isso. Ele joga trechos do informativo, não que não sejam de autoria dele, eu não estou acusando ele de nada, eu só estou falando assim, ele carregou demais a obra. Então ele vai falar de alguma coisa, sei lá, condição da ação, aí ele fala do velho CPC, do novo CPC, não precisa disso, ele já está na hora de enxugar um pouco a obra dele. Ele fala demais do código antigo, depois do novo código, ok, na época de transição, agora não convém mais fazer isso, o livro está muito carregado. Ele vai explicar um julgado, ele toma dezenas de páginas às vezes. E ele é um autor que faz questão de falar, olha, saiu uma lei tal sobre a qual eu fiz 12 folhas no meu livro. E às vezes você explica a lei em uma folha. Não precisa fazer o que ele faz. A obra dele é muito extensa, mas é um grande autor. Só que eu recomendaria, por didática, o Guilherme Madeira Desenho, editora RT, e na Ius Podman, eu acho que está na Ius Podman, o Norberto Avena. Eu tenho que conferir depois qual que é a editora dele. Se não é a Método, não sei, é um desses dois aí. Penal agora. Vou dar duas indicações que são diferentes entre elas, tá? Para concurso, se você não domina penal, vai de... Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Kleber Masson. Marcelo Kleber Masson. Para concurso, se você não domina nada, Kleber Masson. Para partir do zero. Ok, tranquilo. Não suporto livro para concurso, Marcelo. O que você indica de penal? Eu indico, e eu só leio esse cara, Luiz Regis Prado. Talvez porque ele tenha sido meu professor nos tempos de Universidade Estadual de Maringá. Para mim, disparado, o autor mais didático, mais claro, mais preparado. Eu reconheço que tem que tomar cuidado com alguns pontos, mas quando você está preparado na matéria, é por isso que eu falei, se você já tem algum preparo em direito penal, leia Luiz Regis Prado, porque você vai identificar ali o que é ou não de concurso. E é fácil fazer isso, tá? Não é uma coisa complexa. É isso, pessoal. Eu indiquei aí 2 autores para cada matéria, né? Constitucional, Pedro Lenza e Flávio Nunes, né? Flávio Nunes Martins Alves. Administrativo, João de Deus e Carvalhinho, né? José dos Santos Carvalho Filho. Penal, Luiz Regis Prado e Kleber Masson. Processo penal, Norberto Avena e Guilherme Madeira Desenho. Civil, Carlos Alberto Gonçalves e Maria Helena Diniz. Processo civil, Marinoni e Cia, né? Marinoni, Arenhart e Mitidiero. E Daniel Amorim ou o Eupídio Donizete. Pronto. Quanto às demais matérias, talvez eu faça um novo vídeo depois explicando melhor essas questões. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui para responder a Cássia. Bom, ela pediu uma indicação bibliográfica, tá respondido. Não são os clássicos necessariamente, tá, Cássia? Isso aí você faz depois. Eu tô falando para concurso, para a sua magistratura federal. E aí você tem que também cuidar com uma coisa. Por exemplo, você não vai estudar muito família e sucessões, né, dentro de direito civil. Você já corta 2 volumes, ou do Carlos Alberto Gonçalves ou da Maria Helena Diniz. Mas vai ter que estudar muito previdenciário, né? Que eu acho uma chatice. Para conciliar, Cássia, é isso que eu falei, sabe? É não pirar tanto, não esquenta tanto com o que eu quero dizer é assim, não aniquile o seu presente pensando no futuro que você não sabe quando vai chegar. Então você não precisa deixar de ler o seu Russell Kirk, o seu Roger Scruton, o seu Oakeshott, o seu Mário Ferreira dos Santos, o seu Miguel Reale, enfim, aquela coisa que te dá prazer, você não precisa anular para sempre até passar no concurso. A vida não é feita disso. E aí, outro conselho que eu dou para fechar o vídeo, e tem a ver muito com essa discussão, já faz 1 ano mais ou menos que eu mudei o meu estudo no sentido de dar a ele mais qualidade em detrimento de quantidade. Às vezes eu gasto um final de semana inteiro estudando um pequeno instituto do direito, sei lá, uma excludente de ilicitude no direito penal. Eu fico só naquilo até entender de fato o que está diante de mim.
Ai, Marcelo, me dá desespero. Tá bom, corre. Mas vai olhar para trás e vai ver que não absorveu nada. Não adianta. Você tem que levantar um muro tijolinho por tijolinho. Não adianta chegar e tacar massa e querer subir alguma coisa que vai cair no dia da prova. Devagarinho, todo dia, devagar e sempre. Aliás, se ela leu, a Cássia falou do contra os acadêmicos, né? Então sejamos conservadores, né? A gente não quer ser conservador. O que conservador geralmente diz? Olha, alguém no passado passou pela mesma experiência que você e muita gente já ensinou um caminho que dá certo. Então, ser conservador é obedecer justamente a isso. E o que o pessoal que passa fala na maioria esmagadora dos casos, tipo 99,9% das vezes, é lei seca, jurisprudência e súmula, caderno básico e doutrina básica e questão de concurso. Aqui no Resenha Forense, em tese, você consegue caderno e doutrina em algumas matérias, você consegue questão de concurso, e aí você faz a sua parte lendo lei seca e os informativos de jurisprudência e súmulas. Mas isso não é uma vez, é uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. Aquele seu caderno lá que você anotou de algum professor de algum cursinho, não é só escrever o caderno. Depois você tem que voltar lá de ponta a ponta e ler aquele negócio 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até tudo aquilo estar, eu não gosto da palavra decorado, mas até haver entendimento global sobre aquilo anotado. É isso que vai fazer você passar. Nossa, Marcelo, toma tempo. Filho, quer ser juiz com 2 meses de preparação? Magistratura não é OAB. Desculpa, sabe? Mas é mais puxado mesmo. Ninguém vira juiz do dia para a noite. Tem que estudar muito, tem que ralar. É assim que a vida funciona. E se você quiser uma inspiração, veja o vídeo passado aqui de dicas de estudo sobre Kobe Bryant, que você vai entender melhor o que eu estou falando. Tchau, pessoal. Até mais. Quem quiser aí pedir conselho, comenta aqui embaixo. Até!